Olá, muito bom dia, graça e paz. Estamos mais uma vez juntos aqui em nosso devocional diário. Nós tivemos fora aí nesses últimos dias, tivemos problema aí com a internet, já estamos de volta, continuando a nossa série O Semeador. A parábola do semeador contada por Jesus em Mateus capítulo 13. E nós vamos hoje para a parte 2 desta série de devocionais sobre o semeador e a semente. Vamos ler Mateus capítulo 13, a partir do versículo 3, nós lemos o seguinte: O semeador saiu a semear, ou melhor, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Aquele que tem ouvidos, ouça. Logo após contar esta parábola, ele vai explicar esta parábola a partir do versículo 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Eu vou parar a leitura aqui, porque eu quero falar sobre essa segunda classe de semente, que é a semente que caiu em terreno pedregoso. É o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, quando permanece pouco tempo, quando surge alguma tribulação e perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Amados, nós vivemos em um tempo em que as gerações estão alterando. O tempo todo sai uma geração, Salomão diz isso, uma geração vai, outra geração vem. E cada mudança de geração, cada alteração nas gerações, faz com que também se mude os costumes, se mude os hábitos, a cultura, e portanto nós vivemos numa mudança, estamos vivendo mudanças, transições geracionais. O que nós queremos dizer com isso? As gerações atuais, as mudanças que têm ocorrido nas gerações atuais, tem trazido à tona uma ideia bastante fraca do que é a vida, uma ideia bastante fraca daquilo que é a vida. Uma geração que está acostumada a ter tudo na mão, uma geração que está acostumada a não receber críticas e, portanto, acaba sendo uma geração que tem sofrido inúmeros problemas. Agora, meu papel aqui não é fazer uma guerra geracional, e dizer qual geração é a melhor, X, Y, Z, enfim. Não é isso. É mostrar que nós vamos
nos acostumando, né, a essa mudança geracional, aonde parece que não pode haver sofrimento. O cristianismo tem sido impactado nessa mudança de pensamento geracional. Ah, não pode ter sofrimento, não pode ter dificuldades, porque afinal de contas Deus me ama, eu sou o centro das atenções de Deus, então tudo tem que dar certo. Na teologia da prosperidade, teologia da libertação, vem com tudo em cima disso, né? E portanto não pode nada dar errado na nossa vida. Ei, deixa eu te falar, esse tipo de pensamento é antibíblico, porque evangelho desde o início dos tempos, né? Desde os tempos primórdios, evangelho sempre significou perseguição. Os cristãos, no decorrer de todos os tempos, desde que a igreja foi fundada, os cristãos sofrem perseguição. Então, perseguição e cristianismo são palavras que estão sempre muito próximas, ligadas, né? O apóstolo Paulo, no livro de Atos, né, capítulo 14, nós vamos encontrar que ele, tendo anunciado o evangelho, versículo 21 e 22, naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. O que a parábola de Jesus está falando, o que isso tem a ver, né, com esse versículo e com o que eu acabei de mencionar? O fato é que nós não gostamos de tribulações. O ser humano, ele prefere instintivamente o caminho mais fácil, um caminho mais confortável. Tribulações nem sempre é satisfatório, né? É algo que a gente sofre durante uma luta, durante um processo de provas, nós sofremos. Mas o fato é que Paulo está animando a igreja e dizendo, olha, nós vamos entrar no reino através de muitas perseguições e muitas provações. Isso é normal. Jesus mesmo, ele diz assim, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que então isso tem a ver com a parábola que nós lemos? Jesus diz, quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Novamente, a exemplo da primeira semente que caiu à beira do caminho e as aves comeram, nós já aprendemos sobre isso. Novamente eu quero chamar a atenção de todos os pregadores. Por quê? Porque há uma grande parcela aqui naquele que lança a semente, naquele que está anunciando o evangelho. Muitos têm anunciado uma graça barata. Uma graça, né, que, segundo especialistas, né, estudiosos, né, é aquela graça que ela não justifica o pecador, mas ela justifica o pecado. Ou seja, é aquela graça em que está tudo bem, você vem como está, fica do jeito que está tudo bem, a graça ela é superabundante. Então é o chamado movimento hipergraça, né, de onde descenderam vários outros movimentos. Isso é muito perigoso, porque sim, a salvação é de graça, é pela graça, melhor dizendo, através da fé. Todavia, não é de graça. Jesus diz, aquele que não deixar tudo por amor de mim não pode ser meu discípulo. E isso não é de graça. Entenda uma coisa, nós não estamos aqui pregando que você compra a sua salvação ou que há algo que você possa fazer para ser salvo. Não, a salvação é pela graça mediante a fé. E nada do que você fizer vai estar à altura de comprar a salvação. Mas entenda que, uma vez salvo, há um processo, e esse processo é mediante tribulações, perseguições, provas, sim. Não há como fugir disso, não há como escapar disso.
E quando um pregador, quando um obreiro, evangelista, mestre, pastor, seja quem for do Ministério Quíntuplo, te anuncia o Evangelho, é dever da igreja, é dever desse Ministério Quíntuplo te discipular e ensinar o novo convertido nessa circunstância da vida que são as provas, as lutas, as tribulações, as perseguições, porque isso é normal, isso vai vir sobre o cristão. E se você não está muito bem enraizado, se você realmente não foi ensinado corretamente na palavra, a primeira luta que vier vai te tirar do caminho. Quantas pessoas nós temos visto nesta jornada, nesta caminhada de mais de 25 anos, que nós olhamos para trás e vemos pessoas que aceitaram o Senhor Jesus rapidamente, aceitaram a fé, começaram sua caminhada, mas da mesma velocidade em que aceitaram, elas retornam para o mundo. Porque não criaram raiz, não entenderam que o discipulado tem um preço. Ser discípulo custa muitas vezes tudo que somos. Tudo que somos é o preço do discipulado. Você precisa abrir mão, você precisa estar disposto o tempo todo a abrir mão de tudo para ser discípulo. E esse é um preço que muitos não estão dispostos a pagar, mesmo sabendo que Jesus pagou um preço muito superior a isso. Ele deu a sua própria vida para que nós pudéssemos ser salvos. Então, o que Jesus está ensinando nesta parábola? Olha, muitos não vão criar raízes. Muitos vão ficar naquele evangelho barato, de uma graça barata, e nas primeiras dificuldades que enfrentarem, voltarão como o cão volta ao seu vômito e a porca ao seu lamaçal. Voltarão à vida de pecado. A nossa intenção é que você esteja alerta e que você não seja um desses que retorna, mas que você entenda. Entenda que a vida cristã é lutas e dificuldades, sim. Há muitos problemas que sobrevêm, há perseguições que sobrevêm, há muitas coisas das quais nós vamos abrir mão, mas nenhuma delas se compara ao esplendor da glória que por nós espera do outro lado. Poder morar, poder viver eternamente na Nova Jerusalém, com Cristo. Ah, que coisa gloriosa! Não há luta, não há perseguição nessa vida que se equipare a esse privilégio. Então, se você estiver aí pensando em voltar atrás, fica o meu conselho, espera um pouco mais. Espera um pouco mais e começa a criar raízes na palavra de Deus, começa a criar raízes através da oração, através da leitura da palavra, do jejum, e quando você estiver bem enraizado, você vai entender. Nada pode abalar a fé de um cristão que está com seus olhos na eternidade. Querido Deus, como disse já um servo teu, grave a eternidade nos meus olhos. Permita-nos olhar o tempo todo para a eternidade, Senhor. Permita-nos olhar o tempo todo para esse momento glorioso de sua vinda, da vida eterna, porque isso, é claro, isso nos encoraja a continuar. Permita-nos compreender que o Senhor nos deu o Espírito Santo para conduzir-nos, que nós não estamos órfãos, mas que todavia, sim, enfrentaremos muitas lutas ao longo da vida. Lutas essas que jamais devem nos afastar do Senhor. Encoraja-nos, Pai, a cada dia na Tua palavra, pois nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Um excelente dia para você. E amanhã, nesse mesmo horário, estaremos de volta aqui, o Senhor permitindo.
Até lá!